Quantas vezes a sua felicidade foi pauta na sua vida? Quando você entendeu ou descobriu que poderia ser feliz independente do que as pessoas esperavam de você ou da opinião delas? Pois é, eu levei muito tempo para entender isso e neste vídeo eu te convido a sair desse espiral de aprovação que muitas vezes nos leva a abdicar algo que é tão importante para a gente, que é a nossa felicidade. Porque apesar de ser um sentimento compartilhado, a felicidade também é algo singular. Ser feliz com quem somos, ser feliz onde estamos, é algo que é muito particular. Eu acho que nem dá para mensurar ou para explicar de uma forma ampla como é que funciona a felicidade. Porque nós sabemos que ser feliz é uma pauta que muitas vezes não está nas nossas vidas. A gente sempre pensa em conquistar as coisas, ter algo importante, falar para as pessoas, mas e a nossa felicidade? Nós nos sentimos realmente felizes quando estamos fazendo algo? Para mim, fazer esse vídeo aqui para vocês, conversar com vocês no YouTube, é algo novo, mas que me deixa muito feliz. Eu sempre quero entregar para vocês o que há de melhor em mim, o que há de mais positivo no meu coração. E nesse vídeo em especial, eu estou enviando uma energia muito poderosa, algo que eu quero que transborde o coração de vocês. Porque já faz muito tempo que a gente vive num fluxo de vida que não nos leva a nos sentir felizes o tempo todo. Apesar da dopamina, de tudo aquilo que existe fácil ao nosso alcance, dentro do nosso coração, lá no nosso ser, existe um vazio. E esse vazio existe porque a gente vive de forma tão acelerada que esquecemos que a nossa felicidade, ela precisa sim ser cultivada, sabe? Não é algo que deve ser passado, deixado de lado, de forma alguma. Porque às vezes a gente está num relacionamento ou está em uma profissão e a gente nunca pensa sobre como nós estamos nos sentindo. Nós vamos fazendo as coisas, nós vamos vivendo a nossa vida, sem prestar atenção naquilo que há de verdadeiro, assim, lá no nosso coração, sabe? E isso é muito preocupante, porque eu sei, gente, eu não vou ser hipócrita aqui, não dá para ser feliz o tempo todo. Mas muitas vezes, a nossa felicidade não é pauta na nossa vida. E quando eu falo pauta, eu falo que ela não é priorizada, ela não é prioridade. A gente acaba dizendo sim para tudo, a gente acaba assimilando coisas que nos machucam, porque as outras pessoas acham que tá tudo bem falar aquilo para você. E não. Muitas vezes, já aconteceu comigo, claro, sim, poxa, eu já perdi as contas, de coisas que eu queria dizer não, mas eu disse sim. E aquilo acabou me custando um tempo, sabe, da minha vida. E foi tão triste passar por aquilo que eu digo para mim mesma, eu não vou me permitir mais ser infeliz daquela forma. Porque se eu vivo num mundo onde o não habita, onde eu não posso revidar, onde eu não posso ser uma pessoa que nega as coisas, do que adianta, gente, sabe? Eu sei, existem muitos relacionamentos que exigem muito da nossa energia. E tudo aquilo, desde que eu entendi que eu vivo num mundo onde a minha energia ela precisa ser dividida, eu comecei a entender que a felicidade tem que ser dividida, ela existe para ser dividida. Mas o que eu não posso fazer é minar a minha felicidade por causa de outras pessoas, entendem? O que eu estou falando para vocês é o seguinte, você pode ser feliz, claro, você deve ser feliz. Mas muitas vezes a gente acha que, nossa, eu estou fazendo isso, eu vou ficar feliz, mas eu vou acabar machucando outra pessoa. Não é isso, não é desconsiderar a emoção da outra pessoa. Não é desconsiderar o sentimento ou a necessidade das outras pessoas. É pensar em você primeiro, sabe? Às vezes custa caro ser um pouco egoísta, custa. Porque você às vezes acha que tem que estar explicando o porquê de que você está fazendo aquilo, ou porque você não quer fazer, ou porque você acha que é melhor seguir por outro caminho, sabe? Mas é importante que você priorize a sua felicidade, sabe? E eu não tô falando de coisas supérfluas ou algo passageiro que você tem hoje e amanhã não tem mais. Eu tô falando de cultivar mesmo essa felicidade, de encontrar momentos no seu dia onde você possa ser feliz, onde dizer não quero fazer isso agora, eu quero fazer isso. Se isso daqui vai te fazer feliz, então vale a pena. Entendem? E eu levei tanto tempo, gente, eu acho incrível o quanto de tempo que eu levei para aprender uma coisa básica que poderia me trazer felicidade em um curto espaço de tempo, que foi dizer não. Como assim? Como assim dizer não me livrava de tanta dor? Eu não entendia, mas eu comecei a falar não. E quando eu dizia não. Pronto. E aí eu comecei a ouvir alguns comentários que eram assim, nossa, mas ela fala não e nem diz o porquê. Eu não me sentia na obrigação de dizer o porquê.
sabe? Às vezes o meu não é tipo, a pessoa quer tomar um sorvete na praça, mas eu não quero ir. Aí eu falo, não quero, não vou. Não tenho, não quero ir porque estou com dor de cabeça. Não quero ir porque eu não tô afim. Não era verdade, então, não tô afim, é claro que era verdade. Mas assim, não quero ir porque eu tô com algum tipo de dor, alguma coisa assim. Não era verdade, sabe? Era só porque eu não queria estar ali, naquele momento. E me permitir viver momentos especiais comigo mesma, me salvou de tanta coisa, me salvou de tanto problema. Eu lembro que quando eu era mais jovem, não adolescente, tá? Porque adolescente, eu sempre fui um adolescente assim, que eu entendia que eu ainda era adolescente. Então, eu não desrespeitava minha mãe, eu não era agressiva, assim, com os meus parentes. Eu era adolescente, mas eu tava sempre no meu mundinho. E aí eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 19 anos, eu cortei o cabelo. Eu já trabalhava, já tinha meu próprio dinheiro, e aí eu tava muito afim de cortar o cabelo. E eu morava com a minha mãe. E eu lembro que quando eu cortei o cabelo e eu cheguei em casa, a minha mãe ficou revoltada, tipo, com ódio de mim. E ela conseguiu acabar com a minha felicidade naquele dia. E eu tava tão feliz que eu tinha feito algo por mim com o meu dinheiro, que eu achava que eu já tinha idade suficiente para fazer as minhas escolhas, sabe? Aquele corpo era meu, o cabelo era meu. Eu tava morando na casa dela ainda, mas eu entendia que algo em mim era meu, sabe? Eu não sei se vocês estão entendendo, mas eu acho que sim. Então foi nesse momento que eu fiquei mais arrasada assim na minha vida com a escolha que eu tinha tomado e me achei a pessoa mais feia do mundo. Eu não consegui curtir o corte do meu cabelo, eu cortei meu cabelo bem curtinho. Tinha um palmo assim de cabelo, foi até aqui. Fiz um corte lá que combinou muito comigo. Eu amei aquele cabelo e era o momento da minha vida que eu queria fazer aquilo. Sabe? Hoje talvez eu não fizesse mais, mas naquela época eu estava tão feliz com aquilo que a minha mãe conseguiu de alguma forma, não por maldade eu sei, porque ela estava ligada a outros paradigmas, enfim, outras crenças. E aí quando eu cortei meu cabelo e mostrei pra ela, ela ficou tão chateada, que aí eu fiquei arrasada. Eu deixei aquela repreensão mudar todo o conceito do que eu tinha pensado pra mim. Isso não aconteceu só uma vez, tá? Isso aconteceu várias vezes e durante a minha vida eu fui ensinada sempre a dizer sim. Independente do que aquilo ia me custar, eu dizia sim, gente. E me custava tanto, sabe? Então, assim, o conselho que eu dou pra vocês é que vocês comecem a cultivar a felicidade, momentos felizes com você. E às vezes, uma coisa que eu preciso dizer ainda é que para você começar a manifestar, porque esse canal é voltado para isso, para você começar a manifestar, você precisa, eu vou falar um termo muito ruim, mas faz muito sentido. Você precisa sentar na sua merda. É isso. Antes de qualquer coisa, antes de manifestar qualquer coisa, você precisa sentar e encarar o problema, sabe? Como uma pessoa que está passando por um problema mesmo. E como a gente está passando por esse processo de mudança, assim, de mentalidade, de consciência e tudo mais, eu acho que o passo mais importante, mas esse não é o principal, tá? Esse é o mais importante. O mais importante é você sentar, pensar e começar a avaliar todos os problemas que existem na sua vida e que precisam ser mudados. Um dos problemas que existiam na minha vida era esse: a minha dificuldade de dizer não e a falta de perspectiva para manter o que eu estava dizendo e seguir em frente em busca da minha felicidade. Porque, para mim, a minha felicidade ela era sempre subjetiva. Ela não tinha valor de nada, sabe? Era um lugar que, tipo, se eu ficar feliz, bem, se não, paciência, faz parte. Então, pra mim, isso daí deixou desistir. Primeiro eu, e depois as outras coisas. Porque a vida é assim, gente. A vida é assim, vocês sabem. Não dá pra fazer as coisas se colocando em segundo lugar. Primeiro você, certo? Então, quando eu entendi isso, ficou muito mais fácil conseguir olhar os meus problemas, olhar as minhas falhas e iniciar esse processo de manifestação. Então, este vídeo, se você ficou aqui até o final, lembre-se disso. O primeiro passo para começar a manifestar, e aí eu vou deixar isso daí como tarefinha de casa para vocês, é encarar os seus problemas. Sem medo, certo? Encara. Olha para eles. Eu sei, gente, olha, essa é a parte muito difícil. Essa não é a mais difícil, mas é bem difícil, certo? Então, olha para os seus problemas, independente de que tamanho eles sejam. Podem ser pequenininhos, podem ser gigantes, infelizmente.
Mas olha pra eles. Se for viável pra vocês, faz uma lista. É uma merda. Eu sei. Desculpa, YouTube não derruba meu vídeo. Mas você tem que fazer isso. Você tem que encarar seus problemas. E pensa sobre essa questão da sua felicidade. Enquanto você fala sobre isso, enquanto eu falava sobre isso, eu pensei muito antes de gravar esse vídeo, mas que ele faz parte do meu cronograma de manifestação. E foi por isso que eu iniciei ele perguntando quantas vezes a sua felicidade foi pauta na sua vida. Porque ela precisa ser, sabe? Chega de se colocar em segundo lugar, gente. Não dá mais. Você não pode viver abrindo mão dos seus sonhos, sabe? Você não pode viver dizendo sim quando você devia dizer não. É difícil, eu sei. Olha aqui, eu sou a prova viva. Eu tinha muita dificuldade de dizer não. Muita. A ponto dos meus nãos serem falados assim com tanta facilidade que eles começaram a ser questionados. Tipo, por que você diz não e não explica, sabe? Então façam isso. Esse é o meu conselho do dia. Enfrentem os seus problemas, certo? E o principal de todos, se coloquem em primeiro lugar. Ok? E no próximo vídeo eu vou falar com vocês sobre o segundo passo para manifestar. Certo? Eu prometo. Então é isso, gente. Um beijo. Eu amo estar com vocês. Eu estou enviando boas energias para vocês e que vocês façam esse processo com o coração aberto. E que vocês sejam muito abençoados, que vocês sejam muito prósperos e abundantes, certo? Um beijo e bye bye.